Fala galera, o que foi essa primeira batalha, hein? Fala sério. Bom, acho que agora já deu para poder passar um pouco a ressaca. Vamos fazer uma análise um pouco mais fria do que aconteceu, vai. Vou contar um negócio. Há alguns anos atrás eu me dei de presente de aniversário fazer um curso de vela oceânica. Eu queria saber como é que faz para um barco andar movido a vela. É uma coisa meio estranha, né? O barco anda com vento. Quando eu fiz o curso, duas coisas me deixaram surpresos. A primeira é que o barco à vela vai mais rápido contra o vento do que a favor dele. Vai por mim, é verdade. Conversa com alguém que anda de vela e você vai ver. O barco à vela ele consegue mais depressa contra o vento do que ele vai a favor do vento. A segunda coisa que eu vi é que você não consegue dar um cavalo de pau no barco. Acho que você já deram uma olhada nisso, tem até na história do Titanic. Se você quiser desviar de um obstáculo que está lá na frente, você tem que começar a fazer a curva bem cedo. Mesmo que você vire o leme todo para um lado só, o barco não vira numa guinada. Ele vai, o desvio dele em direção ao objetivo é sempre bem lento. Então, quando você está navegando, às vezes coloca o leme em piloto automático, você tem que ficar corrigindo ele de vez em quando e não confiar muito no piloto automático, porque um desviozinho de 5 graus às vezes provoca um erro na rota aí de várias dezenas de quilômetros. Tem que ficar bem atento com isso aí. Muitas pessoas que estavam esperando a vitória esmagadora do Bolsonaro agora nesse primeiro turno, eu acho que se sentiram um pouco decepcionados aí com os 46%. Mas, bicho, pensa no país como se fosse um veleiro. A gente está fazendo uma curva. E essa curva ela pode parecer pequena agora, mas ela muda tudo no futuro. E eu vou dar alguns números para vocês que mostram o tamanho da curva que a gente está fazendo. Saca só. Câmara dos Deputados, a taxa de renovação foi de 53%. Os partidos e candidatos com ideologias econômicas mais capitalistas, meritocráticas, fora dessa porcaria desse coletivismo aí, eles tiveram um excelente desempenho. O Novo elegeu 8 deputados federais. O PSL de Bolsonaro elegeu 52. Era um partido nanico, se tornou a segunda maior bancada da Câmara. O Eduardo Bolsonaro, filho do Jair, foi eleito deputado federal pelo PSL de São Paulo como o deputado mais votado da história do Brasil. Ele teve uma montanha de 1.800.000 votos. É simplesmente o deputado federal mais votado da história do Brasil, pelo menos até aqui. O segundo lugar na Câmara Federal foi Joyce Hasselmann, do PSL também do Bolsonaro, mais de 1 milhão de votos. Aquela galera do MBL que batia pra caramba aí nesse povo coletivista, o Kim Kataguiri, por exemplo, ele foi o quarto deputado federal mais votado. O Arthur do Mamãe Falei teve 200.000 votos e foi o segundo deputado estadual mais votado do estado. Nas Assembleias Legislativas, o meu voto, yes! Janaína Pascoal foi uma das protagonistas lá do pedido de impeachment da Dilma. Ela chegou a ser cotada, vice na chapa do Bolsonaro, acabou não vingando isso aí, mas ela se tornou a deputada estadual mais votada da história. Danadinha teve mais de 2 milhões de votos, brother. Isso é mais voto do que 10 dos 13 governadores que já foram eleitos no primeiro turno. Ela teve mais voto que o Meirelles e a Marina da Silva, por exemplo. No Senado, a taxa de renovação do Senado foi 85%. De cada 4 caras, daquelas marmotas, aquelas raposas velhas que estavam enterradas lá no Senado, de cada 4 que tentaram a reeleição, só um conseguiu chegar lá. O PSL de Bolsonaro, que não tinha nenhum senador, elegeu 4 representantes, incluindo aí o Major Olímpio em São Paulo, Flávio Bolsonaro no Rio de Janeiro, Marcelo Álvaro Antônio em Minas Gerais. Nos governos estaduais, por exemplo, saindo do Senado, vamos falar de governo, no Rio de Janeiro, cara, o Wilson Witzel começou a campanha com 1% de votos. O cara super conservador, um discurso firme para peste, macho, para poder lidar com a calamidade de segurança pública que está naquele estado lá. O cara não se dobrou, não afinou o discurso, avançou para o segundo turno com sérias chances de vitória. Em Minas Gerais, o capitalista liberal Romeu Zema, do Partido Novo, deixou o Pimentel para trás, raposa velha da política aí, e foi para o segundo turno. O Zema teve 42% dos votos válidos. O segundo colocado vai para o segundo turno só com 29%. Você consegue entender como que no conjunto disso, essa velha política que a gente estava acostumada tomou uma lavada, bicho. Tomou na cabeça.
Alckmin teve menos de 5% dos votos para presidente. O PMDB e o PT perderam 7 cadeiras no Senado, cada um. O PSDB já foi a terceira maior bancada do Senado em 2014. Caiu lá na lanterninha, foi para a 9ª posição. Teve um monte de petista, aliado de petista também, que perdeu lugar aí. Lindbergh Farias, Jorge Viana, Romero Jucá, Eduardo Suplicy, tudo fora. Barreiro tudo para fora. O Beto Richa, do PSDB do Paraná, por exemplo, ele que foi preso aí pouco tempo atrás pelo Grupo de Atuação Especial do Combate ao Crime Organizado, ficou em 6º lugar na disputa por uma vaga do Senado. Não se reelegeu. Está à disposição da Justiça. Olha que beleza. As eleições também colocaram Dilma Rousseff à disposição da Lava Jato. Pessoal altruísta, né? Para poder prestar depoimento à vontade. De repente até fazer companhia para o Lula. Dos 26 estados na federação, você fica triste aí que a gente perdeu. Dos 26 estados na federação, a gente não perdeu, cara. A gente teve mais da metade dos votos válidos em 12 estados. Ao todo, Bolsonaro venceu em 17 estados, Haddad só em 9. Em número de capitais, o Bolsonaro venceu em 23, Haddad só em 3 capitais. Mesmo no Nordeste, que tem uns bunda mole, uns bosta aí falando mal do Nordeste, rapaz, mandaram dar um cascudo nesses caras. Mesmo no Nordeste, que eu adoro, que é um reduto petista por excelência, infelizmente, né? Infelizmente. Mesmo lá, o Bolsonaro venceu em 5 das 9 capitais. Ele ganhou em Maceió, João Pessoa, Recife, Natal e Aracaju. Ou seja, não foi um primeiro turno tão ruim assim. Tudo bem que, fala sério, Aécio Neves, Tiririca e Marcelo Freixo foram reeleitos. E a gente vai ter essa praga desse segundo turno para presidente. Nem tudo é perfeito. Mas, considerando que o Bolsonaro é um campeão de fidelidade de votos, os quase 48 milhões de votos que ele teve no primeiro turno, ele vai levar tudo para o segundo turno. Para ganhar, ele precisa pegar só mais 5% do eleitorado. Do outro lado do ringue, aquele Andrade poste lá, ele vai ter que lidar com 56% dos brasileiros que simplesmente odeiam o PT e 29% dos eleitores, de modo geral, que não votam nele de jeito nenhum. Para piorar as coisas, o plano de governo do Haddad propõe uma ditadura comunista para o Brasil. Certo? Está lá exposto com todas as letras e isso vai ser mostrado no segundo turno até você cansar. Durante 3 semanas você vai decorar essa praga desse programa dele aí. Para você ver que aquilo é uma maluquice, cara. Mesmo a gente não tendo levado de primeira, foi a primeira vez que o conservadorismo brasileiro, depois de séculos, acordou do sono no berço esplêndido onde ele estava colocado lá. 2018 já entrou para a história como o ano em que a gente finalmente começou a se livrar do socialismo comunista que vinha invadindo o terreno aqui desde 1994. Mesmo com as urnas fraudadas, mesmo com o ensino doutrinário, com mídia tendenciosa, mesmo com a máquina do Estado toda aparelhada, mesmo com o nosso candidato conservador de direita e líder nas pesquisas sendo vítima de uma absolutamente covarde tentativa de assassinato em plena luz do dia, mesmo com esse ciclone categoria 5 soprando contra, a gente começou a virar o barco. E você lembra do que eu disse no começo? O vento contra sempre empurra o barco mais rápido. Então agora, fera, agora é hora de respirar fundo. Nada de cair nesse papinho de divisões regionais que a esquerda adora, não. Nós somos todos brasileiros, amigo. Bora unir para prosperar. Um abraço, gente boa. Até a próxima.